paciência com a pregadora leiga hoje. Uma coisa é dar aviso, outra coisa é dar a palavra. Amém? Que bom, que igreja bonita, cheia, não é mesmo? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Cleiva, esposa do Fernando, mãe do Saulo, ovelha de Eliakim e Fátima, né? Josafá e Cristina, Cláudia e Cláudio, Gemima e Júnior, e mais outros e outros, pastor Regis, pastor, muito pastor, graças a Deus. Mas muita gente não sabe, mas eu já estou na Comev há 11 anos. Vou fazer 11 anos de Comev dia 14 de dezembro. E é com muita alegria que eu agradeço a Deus por ter sido resgatada nessa igreja. Nem precisa, sou ovelha do Josafá. Então, gente, eu sou fruto do 2º EPC, dou glória a Deus por esse ministério que a igreja tem. Realmente foi algo que mudou minha vida. Eu fui uma menina educada na igreja católica, passou por todo aquele ritual, primeira comunhão, crisma, e lá. Infelizmente, nessa época, muito imatura, falava muita besteira. E uma das coisas que eu falava é que, se eu quisesse prestar, eu não precisava mudar de religião. Podia prestar na religião católica. Mas, naquele 14 de dezembro, Deus me quebrou e me mostrou que não, que Ele faz o que Ele quer da nossa vida, não o que a gente quer. E eu tinha muitas dúvidas mesmo, muitas que não eram respondidas. Pastor Eliakim sabe o quanto eu persigo a vida dele. Os livros diferentes que gosta de ler, né, pastor? E até chegar aqui e ser resgatada nesse EPC, passei por várias outras religiões para ter algumas perguntas, até pelo espiritismo, várias outras coisas, e não encontrei as respostas que eu procurava. Eu acredito que muitos de vocês também já passaram por isso. A gente tem muitas perguntas, tem muitas dúvidas, e que infelizmente não são sanadas dentro de prédios, dentro de placas, dentro de pensamentos. As nossas dúvidas são sanadas pelo Senhor. Nossas dúvidas são sanadas por Deus e na sua palavra. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, pode colocar, Gigi, por favor? É a razão para acreditar. A razão para acreditar não simplesmente uma defesa da fé, não simplesmente uma apologética, como os teólogos e os estudiosos falam, mas realmente trazer para a gente a razão para acreditar nesse Deus grande e maravilhoso ao qual servimos e para qual trabalhamos. Atualmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso mundo. Nós estamos passando pelo que nós, hoje, cristãos, entendemos que é, de certa forma, um esfriamento. A gente vê guerras, rumores de guerras, pessoas se matando, se degladiando, não se amando mais, o amor esfriando. E, com isso, muita coisa ruim surgindo no mundo. A gente abre tanto a internet quanto o jornal e é só notícia ruim. Se a gente espremer, sai sangue, como a gente brinca. E isso mostra nada mais, nada menos que realmente o esfriamento que está acontecendo com a humanidade. E é com a humanidade. A gente tem que olhar para dentro também, para dentro de nós, e ver também o nosso papel nisso. O quanto nós precisamos buscar cada dia mais o Senhor, para que esse esfriamento não entre no nosso coração. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, vocês podem procurar, por favor, Efésios 2, 8. Efésios 2, 8, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não é de vós, é dom de Deus. O Senhor já nos mostra na sua palavra que a primeira razão para nós acreditarmos é a fé. E essa fé é um dom que Ele nos dá.
É algo que Ele entrega para nós. Não é algo que eu vou trazer do meu corpo, do meu esforço, do meu pensamento, da minha inteligência, não. É um dom que Ele entrega para nós. E, além disso, o que é que Ele nos entrega também? A Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de muitos livros. Na Bíblia nós temos poesia, nós temos história, nós temos muitas biografias também contando sobre os nossos irmãos que já passaram por aqui antes de nós. Tem códigos de leis, provérbios, dizeres e, principalmente, o que hoje também está muito em voga, a descrição das visões apocalípticas. Hinos, cartas, enfim, é um livro repleto de coisas. E o seu nome vem do grego ta Bíblia. Os meus pastores vão saber muito bem aí, que vem o estudo disso. A Bíblia significa os livros, a coletânea de vários livros. E desses livros são um total de 1.189 capítulos, o que gira em torno aí de 750 mil palavras que o Senhor deixou para nos guiar. E precisamos admitir que qualquer religião hoje, vocês podem ver, todas têm um nível de curiosidade sobre a nossa Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mesmo atualmente, mesmo com o esfriamento que se vê, mesmo com a falta de conhecimento que, infelizmente, a gente se depara de vez em quando. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido. Provavelmente isso aconteça porque ela traz umas respostas que a maioria das outras coisas não traz para nós, principalmente as nossas perguntas existenciais. Primeiro, quem somos? Segundo, de onde viemos? Terceiro, para onde vamos? Infelizmente, por mais incrível que esse livro pareça e que ele seja, ele não tem sido muito estudado. Não, Cleiva, mas a gente consegue ver aí, tem vários estudiosos, várias coisas que aparecem, mas ainda assim, principalmente no meio cristão. Infelizmente, existem igrejas que subsistem pela falta de sabedoria dos seus fiéis. E é por falta de conhecimento. Nós não estamos buscando. O Instituto Barna, da Califórnia, Estados Unidos, é um instituto cristão, que ele faz pesquisas voltadas exatamente para esse tipo de coisa, e também tem vários outros programas que eles fazem para disseminar a palavra. O nível de conhecimento da Bíblia, eles fizeram essa pesquisa e os números, para mim, foram impressionantes. 93% dos entrevistados diziam possuir uma Bíblia em casa. Aqui eu sei que todo mundo tem, o pastor vive falando, tem pelo menos mais 6 no celular, né, pastor? Sem contar os dicionários. Graças a Deus, a gente tem várias Bíblias, várias versões. E outra, o acesso, graças a Deus, também é um livro barato. Você encontra em qualquer Bíblia, em qualquer livraria e consegue comprar. Mas, infelizmente, apenas 12% das pessoas que têm a Bíblia em casa leem a Bíblia diariamente. E quando elas fazem a leitura da Bíblia, geralmente elas estão passando por algum momento difícil. 38% liam esporadicamente, como falei, em momentos difíceis. Ou seja, o negócio está apertado, está doendo, corre para a Bíblia. Mas não é só nesse momento que a gente tem que correr para a Bíblia. E o que é mais interessante disso que eu falei, não foi só nos Estados Unidos que eles fizeram essa pesquisa. Foram em países de maioria cristã. Não é só nos Estados Unidos. É Estados Unidos, Brasil, alguns ali da Europa que ainda tem alguma coisa cristã. Mas, infelizmente, o que se diz, a maioria cristã, essa é a porcentagem de pessoas que buscam a palavra. Aí a enquete fez a pergunta sobre o conteúdo bíblico. 69% das pessoas acreditam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. Provavelmente no livro de Acrescentares, não, pastor? 48% achavam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. Gente, o livro de Tomé não está no Novo Testamento, é apócrifo, não leiam. 58% não souberam responder quem pregou o Sermão da Montanha. Isso não é para nos envergonhar, isso é um dado para que nós saibamos onde nós estamos pisando, o que nós estamos fazendo e onde nós estamos errando. Isso é o básico
o básico daquilo que a gente crê. Como é que você pode crer se você não conhece? A própria palavra diz que a gente crê do ouvir. Se você não ouve, como você vai crer? Nós precisamos estudar, precisamos saber, precisamos passar o conhecimento do nosso Senhor no nosso coração, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos. Se a gente não ler, a gente não vai saber. Enfim, esse livro, garantimos que ele realmente é a palavra de Deus. E alguns estudiosos, falam que nós, infelizmente, estamos passando por um tempo de analfabetismo teológico. Como os dados, infelizmente, mostraram, o negócio está estreito. Podemos afirmar com certeza que a Bíblia não foi alterada. Hoje nós temos uma maledicência de que a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi alterada, a Bíblia é arcaica. Existem pessoas que têm a infelicidade de dizer que a Bíblia precisa ser reescrita, atualizada. E, graças a Deus, a pessoa não conseguiu fazer isso e não há necessidade. Nós temos a comprovação, através de vários estudos, para traçar a precisão de 98% a 99% de originalidade do Novo Testamento. O que isso significa? Que o que está escrito chegou até nós, 2000 anos depois, exatamente da forma que foi escrito. Pense comigo, se alguém quiser mudar alguma coisa na Bíblia, a atualidade quer mudar, lógico, as coisas para que fique palatável para eles, para que se molde ao estilo de vida deles. Mas, por exemplo, se eu fosse escrever a Bíblia, vocês já viram, com certeza alguém já leu algum livro de autobiografia, biografia de alguém. Cara, o livro, apesar de você ler a pessoa, nossa, maravilhoso. O cara é top, não, ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro. É uma biografia. Ele só conta o que é bom. Na Bíblia, a gente não tem só o que é bom. Quem já leu a história de Davi? Quem sabe da história de Davi? Ele errou, mas era um homem segundo o coração de Deus. Mas não teve nada mudado na história dele. Foi escrito como deveria ser escrito. Com todos os erros, com todas as falhas, com todos os seus problemas. Não foi ocultado nada. Até porque Deus já provou que Ele não quer homens perfeitos. Ele quer que a gente se entregue para Ele, para que Ele faça a obra na nossa vida, para que nós possamos melhorar. Mas Ele sabe que nós não somos perfeitos. Foi Ele que nos criou. E Ele sabe os defeitos que nós temos. Outra coisa, o que nós podemos perceber é que o seu conteúdo continua completamente atual. A Bíblia tem uma mensagem para todas as pessoas em todos os tempos. Ainda tem aqueles que gostam de brincar de kamikaze, abre a Bíblia, qual o versículo de hoje? Mesmo assim, você ainda encontra a palavra, para ver o quanto Deus é misericordioso com a gente. Mesmo brincando de roleta russa com a Bíblia, Ele ainda traz uma palavra para nós. Ele ainda se revela na sua palavra. Vamos lá. E existe também a situação de, vamos lá, quem é um pouco mais cético com a Bíblia. Tudo bem, você pode achar que a Bíblia pode ter sido modificada, pode ter seus problemas, é arcaica, é antiga, é machista. Aplica os princípios bíblicos na tua vida. Pega os princípios que tem na Bíblia e aplica no teu casamento. Aplica os princípios da Bíblia, da parte financeira, na tua vida financeira. Aplica a parte espiritual que a Bíblia te orienta na tua vida espiritual. A criação dos teus filhos. Vê se as coisas que ela fala, quando você aplica na sua vida, se não dá certo. O mínimo que ela faz com os princípios dela é te mudar para uma pessoa melhor. É te fazer melhorar na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida como família, com teus filhos. É o mínimo que ela vai fazer. Por mais que digam que ela é um livro arcaico. Em Isaías 48,
Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não existe. Não acreditem nas falácias do mundo. A Bíblia, ela é de verdade, ela é atual e ela vai, sim, mudar a sua vida. Provas arqueológicas da Bíblia. A arqueologia é uma disciplina científica que estuda as relações entre cultura material e sociedades estabelecidas de uma longa duração. Sabia-se que descobertas arqueológicas podem confirmar a existência da Bíblia? O título de comparação existe menos evidências históricas de Alexandre o Grande do que da existência de Jesus. Alguém sabe quem foi Alexandre o Grande? Sei que as nossas escolas estão horríveis, mas... Alexandre o Grande foi um grande conquistador na época da Mesopotâmia, Macedônia. Ele dominou ali todo o Oriente Médio, Ásia, Europa. Mandou em tudo. E não tem tantas comprovações arqueológicas quanto da existência de Jesus. Jesus é muito mais comprovado que ele. O primeiro livro escrito sobre ele, com o título Vidas Paralelas, foi escrito apenas algumas centenas de anos depois dele ter morrido. E nós temos mais de 5.300 cópias do manuscrito do Novo Testamento. 5.300 cópias do manuscrito, do original, do Novo Testamento. E desse Vidas Paralelas, só uma. E ainda assim, dizem que foi o Alexandre o Grande. A ciência diz que era Alexandre o Grande. Mas a descoberta mais importante que demonstra o quanto a Bíblia é confiável e que ela não sofreu alteração nenhuma com o passar dos séculos, aconteceu em 1947, nas colinas de Qumran, bem próximo ao Mar Morto, quando o menino estava lá de boa, passeando, brincando, jogando pedra nas cavernas. Ele jogou a pedra e ele ouviu um barulho diferente. Meu Deus, quebrei alguma coisa. Correu lá para dentro para ver. Quando ele chegou dentro da caverna, que ele viu que ele havia quebrado um jarro de barro, muito lacrado, bem selado mesmo. E dentro dele haviam os escritos. Esses manuscritos encontrados foram cópias feitas de 250 a.C. a 68 depois de Cristo. Entre eles foram achados diversos livros da Bíblia, sendo que alguns até completos, como Isaías. E fiquem bestas também. Eu fiquei besta com isso. Os escritos encontrados são iguais às traduções bíblicas que usamos atualmente. Você mesmo pode conferir, não precisa nem... Não, a Cleiva fala, não. Graças a Deus, existe a internet e hoje nós temos acesso. Pesquise manuscritos do Mar Morto. Vocês vão ver a quantidade de evidências e de provas que comprovam que a nossa Bíblia é real, é de fato e é verdade. Agora também vejam, William Albert, gente, eu tive que estudar até inglês, meu Deus. William Albert, um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, olha os títulos do homem. Honorífico de estudo de Assiriologia, detentor de 30 títulos de doutorado honoris causa, e depois de muito pesquisar a Bíblia, o que ele conseguiu comprovar e disse: não há a menor dúvida de que a arqueologia confirma a historicidade substancial da tradição presente no Antigo Testamento. Descoberta tem confirmado a exatidão de inúmeros detalhes e feito crescer o reconhecimento da Bíblia como uma valiosa fonte histórica. Por que isso? Todos os dados históricos que nós temos na Bíblia, escritos por Paulo, Mateus, enfim, todos os que escreveram, você consegue comprovar arqueologicamente. Existem as cidades, existem os portos, existem os acidentes geográficos. Tudo que tem na Bíblia é confirmado. Se você for lá, tem a pessoa que fala, caravana para Jerusalém, vamos com o pastor não sei quem. Tudo bem, não vão não, mas pelo menos lá você consegue ver. Está lá Rio Jordão, Monte das Oliveiras, a cidade de Jerusalém descrita perfeitamente como é descrita na Bíblia. Cafarnaum, tudo. Cafarnaum, sou doida para Cafarnaum, primeiro lugar do milagre de Jesus. Enfim.
Gente, está tudo lá. Tá tudo, Deus deixou tudo revelado, Deus não ocultou nada, Deus deixou tudo aberto. E a gente tem essa pérola nas mãos e não dá valor. Vamos dar valor ao tesouro que Deus nos deu. Evidências históricas de Jesus. Existem 4 tipos de fontes históricas que podemos lançar à luz da pessoa de Jesus. Primeiro, tem as fontes cristãs. Quais são as fontes cristãs? Os nossos apóstolos, os de verdade. Os apóstolos que escreveram o Novo Testamento são fonte cristã. Por quê? Porque eles estavam lá e foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu enquanto Jesus andou na terra. Outra fonte, temos as fontes judaicas. Existem muitas referências judaicas sobre a história de Jesus. Tem um historiador, Flávio Joséfo, ele é um historiador judeu do século I e menciona Jesus em suas obras, Antiguidades e Guerras Judaicas. São livros tradicionais do judaísmo, não da Corá, tá? do estudo do judeu. Fontes romanas. As fontes clássicas mais antigas se referem a Jesus e ao cristão, datam do 1º e do 2º século. Naquele tempo, o segmento cristão era considerado por meio dos romanos uma simples superstição. Eles não davam muita moral para o cristão, não. Apesar de matar todo mundo, né? Porém, temos menções importantes de Jesus no movimento filosófico romano, como no Marbar Serapião, que era um dos historiadores, e Tácito e Seutônio também citavam Jesus em suas obras, né? Outra fonte que nós temos é o consenso histórico, como eu já citei aqui para vocês. Temos na Bíblia os relatos históricos e esses relatos são confirmados pela arqueologia e também por outros manuscritos, sem ser os manuscritos sagrados, né, de documentos históricos dos governos, tanto romano quanto dos outros governos, que realmente houve a existência de Jesus nesse tempo. E aqui a parte que mais me fascina. Vamos ler aqui juntos, por favor. Gente, por favor, lê bem alto, que esse versículo ele mexe muito comigo. Eu sou muito feliz com esse versículo. Vamos lá, por favor, faça a coleguinha feliz. Salmos 19:1. Os céus declaram a obra de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. O céu declara a obra de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu gosto muito de estudar isso porque, por mais que tentem minimizar o nosso Deus, minimizar a nossa fé, minimizar a nossa crença, minimizar tudo que de bom existe no mundo, Deus se confirma em cada célula, em cada pedaço, em cada estrela, em cada grão de areia. Ele se confirma em tudo, por mais que tentem negar. E aí nós temos a teoria do design inteligente, que eles gostam muito desse salmo também, e fala da perfeição e da complexidade da natureza, que demonstram que um ser superior mostra evidências de inteligência no universo. Existe um design. O design é um criador que faz a arte e a perfeição da criação. Inclusive, esse argumento ele é também anterior ao cristianismo, tá? Filósofos antigos já, da antiguidade, da época clássica, acreditavam nesse design inteligente. Esses são Platão e Aristóteles, grandes pensadores da Grécia. E eles já vinham considerando esse design inteligente. Outro grande pensador, astrônomo, muito estudado na Idade Média, muito destacado na Idade Média e estudado hoje, Galileu Galilei. E esse Leonardo Fibonacci. Ai, Cleiva, pelo amor de Deus, que negócio chato esse pessoal, trazendo esse povo da escola, misericórdia. É necessário. Eles são grandes pensadores, grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes astrônomos, não astrólogos, gente, não é signo. Grandes astrônomos,
que comprovam a existência de um design inteligente, de um criador maior que tudo que nós conhecemos. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que Deus usou a matemática como um alfabeto para escrever o universo. Ele fala isso porque é apaixonado por matemática e ele conseguia ver matemática em todas as criações que o Senhor fez. Ou seja, via a perfeição, o cálculo, os números, tudo milimetricamente calculado em cada parte da criação de Deus. Ele descobriu um padrão numérico, né? Agora foi Leonardo Fibonacci, que era um outro matemático, esse último aí que eu mostrei a fotinha linda de vocês, é para vocês aí. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. E em homenagem a ele, o padrão ficou conhecido como sequência Fibonacci. Alguém já ouviu falar sobre a sequência Fibonacci? Sobre a proporção áurea. Nós, mulheres que gostamos de beleza, vocês já ouviram falar de proporção áurea? Não? Então, vou mostrar aqui para vocês. Juntando as formas com cálculos quadrados, com retângulos, com tudo, essa é a sequência. Vocês conseguem ver a similaridade? Conseguem ver a proporção? Conseguem ver o cálculo matemático em cada obra que Deus fez? Não foi coincidência. Nós não viemos de um simples acidente de massas e átomos e um Big Bang. Nós não viemos disso. Nós somos calculados. Como ele diz, cada fio do nosso cabelo, ele sabe, ele conta. Então, não aceitem quando disserem para vocês que vocês são um acidente, que vocês não são só mais um aqui. Deus calculou cada milímetro, cada segundo, tudo, cada célula de vocês foi calculada pelo Senhor. E não permitam que ninguém diga nada diferente disso para vocês. O nosso Deus é enorme. O nosso Deus é imensurável. Quando perguntarem para vocês, Deus existe? Não, Ele não existe. Ele foi, Ele é, Ele será, Ele é atemporal, Ele não tem tamanho, Ele é grande, Ele é pequeno, Ele está no meu coração, Ele está no meu cérebro, Ele está no meu corpo, Ele está aqui, Ele está lá fora, Ele está até com quem não acredita nele. Ele está aqui e Ele está no universo. Ele está aqui e Ele está sentado no trono dEle. Como é que vocês conseguem conceituar isso? Porque o existir, você tem que ter um nascimento, uma vida e uma morte. Nosso Deus não tem isso. Ele é muito além do que a nossa inteligência pode tentar entender. Então, por mais que a ciência queira entender, eles não vão entender. Então, vamos lá. É uma forma geométrica que vai ligando arcos quadrados, uma espiral, e aparece em vários lugares, como vocês viram aí. Está na nossa orelha, na nossa digital, está na onda do mar, está na concha, está na Via Láctea, está no olho do furacão. Até um furacão tem a forma áurea que Deus construiu. Tudo, até a florzinha, olha aí, o girassol, a rosa. Nós somos só as rosas, né, pastor? A minha está mais para uma, sei lá, uma Vitória Régia, mas tudo bem. Ainda assim, ela vai ter a forma da sequência de Fibonacci. Mas é de Fibonacci? Não. É do Senhor. Ele simplesmente descobriu, ele achou. Mas quem fez, quem projetou, quem pensou e executou foi o nosso Senhor. Amém? O mais impressionante é que os cientistas olham as nossas células e eles veem que ela é a unidade básica da vida. Tanto do reino animal, reino vegetal, aquela parada todinha. O nosso corpo tem mais de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos, a órgãos e as coisas mais complexas que o nosso organismo tem. E elas são complexas demais.
A célula, que é um negócio microscópico, não sei o quê, é cheia de organelas. Né? Retículo endoplasmático, membrana, não sei o quê, mitocôndria, enfim. Tudo num negocinho desse tamanho que forma esse ser desastrado que aqui fala. E vamos lá. Mas ainda assim, com toda essa minuciosidade e toda essa arquitetura que o Senhor fez, ele é afrontoso. Eu digo assim, né? Ao Senhor, perdão. Ele deixou a assinatura dele em tudo, além da natureza, que você pode ver, tudo que tem na natureza é lindo. O entardecer, o anoitecer, o amanhecer, os pássaros, tudo é lindo. E a diversidade, as cores. Gente, um pavão, coisa mais linda é o pavão, a arara. Não tem como aquilo nascer por acidente. Não existe isso. E ele pegou e ele fez assim, vou deixar a minha assinatura. E ele deixou a assinatura dele. O nosso DNA tem uma assinatura. Essa assinatura, ela vem de um padrão de moléculas. E essas moléculas do nosso DNA, elas foram decodificadas. Lógico, matematicamente, que o povo da ciência é doido por matemática. E deu um padrão numérico. O número é 10, 5, 6, 5. É a nossa sequência do DNA e é a sequência de números que os cientistas colocaram. E nessa sequência, eles tentaram decifrar de diversas formas e, enfim, tentaram substituir e pensaram, vamos colocar aí uns números hebraicos. Dez, 5, 6, 5. YHWH. Não penso nem a pau falar em hebraico, tá? Mas tá aí. Esse é o tetragrama, a língua até travou agora, tetragrama sagrado. Meus pastores conhecem, com certeza. É, pastor Júnior? Tetragrama sagrado. Alguém se arrisca, sabe, dizer o que é esse tetragrama sagrado? O nome de Deus. É como é escrito o nome de Deus em hebraico. Estranho, né? Sem vogais. Para quem fala português é bem esquisito. Esse é o nome de Deus. Yahvé. Escrito no nosso DNA. Com a inicial de cada molécula que faz a junção do nosso DNA. Para deixar bem claro quem é o nosso dono, quem nos criou, quem nos projetou. E provando o quanto ele é poderoso. Eu vi também um estudo uma vez, porque está escrito até na Bíblia, né, pastor? O nome de Deus é impronunciável, na verdade. O que a gente vai falando são variações e tentando chegar, como está mostrando aí o tetragrama, é tudo consoante, gente. Como é que fala essa... Então, mas eu já vi vídeos falando que Yahvé pode ser pronunciado até pelo som da nossa respiração. Yahvé. Gente, é um Deus de detalhes. Ai, meu Deus, por que eu fui ovelha do Josafá? Vou lhe deixar em paz. Enfim, gente, realmente isso me emociona. É algo que eles tentam esconder de nós, mas Deus se revela, Deus mostra. Deus, Ele é orgulhoso do que Ele fez. Ele descansou no 7º dia e disse, é bom, o que eu fiz é bom. É lindo, é maravilhoso, é perfeito. Infelizmente, o pecado veio e destrói, mas é perfeito. Vamos lá. E dessas verdades de Deus, a Bíblia mesmo diz que nós somos as suas obras-primas. Ele é o nosso Criador e se revela na complexidade da sua criação. Como eu falei para vocês, as nossas células, ela tem várias organelas
E tem uma outra teoria da Eva mitocondrial. A mitocôndria é a organela que dá energia para a nossa célula. E os estudiosos já conseguiram fazer o rastreamento dessa Eva mitocondrial. E conseguiram provar, apesar deles tentarem negar, falando outras teorias, que nós todos realmente somos irmãos. Todos viemos da mesma mulher. Apenas a mulher consegue passar geneticamente a mitocôndria para a próxima geração. Quando há o cruzamento masculino-feminino, em que é passada a carga genética, é só a mitocôndria da mulher que vai, a do homem não vai. Gente, é muito mais complexo. É para uma outra, senão vocês vão sair daqui 10 horas da noite. E eu não vou cair na ideia do pastor de dividir a pregação em 2 vezes. Então, vamos lá. Outro ponto. O milagre e o sobrenatural. É uma razão para acreditar. Ainda mais nós. Nós cremos, nós temos fé, nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos em milagres, nós somos cristãos. Acreditamos em cada palavra do que tem na Bíblia. Acreditamos em todos os milagres que Jesus fez. E esses milagres não são comprovados pela ciência. Cleiva, por que não são comprovados pela ciência? Eles estão na Bíblia. Estão na Bíblia, mas é por isso que o nome dele é milagre. A ciência não explica o milagre. Você pega uma pessoa que tem uma doença, infelizmente, que a gente vê aí uma epidemia de câncer. A pessoa está com câncer no cérebro, que é um órgão vital. E, cara, quem quer receber o diagnóstico de câncer? Ninguém. Diagnóstico de câncer, infelizmente, a gente recebe, caramba, vou morrer. É o pensamento do ser humano, infelizmente. Mas Deus cura. Eu tenho certeza que tem muita gente, né, pastor Josafá? Nós temos histórias de pessoas que são curadas do câncer, que não existe mais o câncer. Quando a ciência diz, não, você vai morrer, Deus vai lá e diz, não, vai ser a hora que eu quiser. Eu faço o milagre, eu movo a vida de vocês. E a nossa vida é, na verdade, um grande milagre. A gente chegar aqui é um milagre. São milhões de células. Gente, a probabilidade das coisas darem errado são muito grandes e dão certo. Graças a Deus, nós estamos aqui todos os domingos. Graças a Deus, nós temos a palavra, nós podemos ler, nós podemos respirar, nós podemos andar, conviver com a nossa família. Tudo isso é um milagre. Ainda mais no mundo perigosíssimo que nós temos hoje. É um milagre. E um dos milagres mais trabalhosos que a ciência tentou explicar foi justamente o milagre de Cafarnaum, transformar água em vinho. Vocês sabem o que é isso, gente? É um reator nuclear. Olha o tamanho da bênção e olha o que acontece aqui dentro dele. É assim que ele fica quando ele está ativado para fazer o que precisa fazer. Gente, por favor, não me peçam a explicação científica disso, que eu ainda não cheguei lá. Mas vamos lá. Nesse milagre de Cafarnaum, que foi transformar água em vinho, primeiro problema, a água, quimicamente, é completamente diferente do vinho. A molécula de água, H2O. O vinho tem o H2O, que é a água, mais carbono e várias outras coisas para poder ter aquela cor, o álcool, enfim, completamente diferente. E eles pegaram e foram falar, cientificamente, para Jesus fazer o milagre, era necessário, primeiro, um reator nuclear. Vocês acham que tinha isso naquela época? Não. Depois do reator nuclear, ele teria que desestruturar os átomos, ou seja, fazer a quebra, né? Praticamente uma bomba atômica, quebrar aquilo ali. Ele teria que quebrar os átomos, separar os prótons, os elétrons e os nêutrons. Gente, a gente nem enxerga isso. Mal tem microscópio para ver esse negócio. Reestruturar tudo novamente para criar carbono, nitrogênio, que não existe na água. Esse processo é chamado fissão nuclear. Gente, eu estava me achando, meu Deus, como eu sou burra, não entendo nada, misericórdia, mas o Senhor é bom.
A Bíblia relata no versículo 6 de João, no capítulo 2, que haviam 6 talhas com água, que dava aproximadamente 480 litros no total. Pois naquele tempo, nas talhas cabiam, em média, 120 litros cada, né? Mas usaram a menor medida. A energia necessária para transformar 480 litros de água em vinho é cerca de 200 bilhões de estrelas iguais ao Sol. O Sol, que se a gente sai aqui meio-dia, a gente frita 200 bilhões de estrelas igual ao Sol para fazer a transformação de água e vinho. E Jesus não derramou uma gota de suor. Isso é sobrenatural. E outra coisa do sobrenatural, vocês lembram naquela passagem? Procurem aí, 2 Reis 6, 15 e 17. Não, até o 18. Eu vou ler aqui rapidinho, que eu acho que eu já estou me alongando demais. Tendo se levantado muito cedo, o moço homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É o mundo espiritual. É o mundo sobrenatural, que a ciência tenta negar, mas nós sabemos, nós não estamos sozinhos aqui. Ao lado de cada um de vocês, tem um anjo do Senhor cuidando. Nós temos principados e potestades, nós temos uma luta espiritual todos os dias. Isso aqui foi uma grande luta espiritual para mim, estudar, para trazer isso para vocês. Assim como foi revelado para mim pelo Senhor, que eu preciso aprender para poder ensinar meu filho, para poder construir a minha casa, edificar meu lar com meu marido e com a minha família. Eu espero que isso também seja revelado a vocês. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, nós precisamos saber os milagres que podem acontecer e acreditar cada vez mais no sobrenatural. O sobrenatural, me perdoem, meus irmãos, não se ofendam, não só para rodar e cair, não só para chorar, não só para falar em línguas, mas o sobrenatural para nós lutarmos todos os dias pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela nossa vida. Esse é o sobrenatural que Deus quer que a gente faça. Mudar o seu coração, mudar a sua vida. Realmente fazer. Deus mudou a água para o vinho. Você não é Jesus. Você não consegue fazer. Mas permita que Ele faça esse milagre na sua vida. Se Ele usou a força de 200 bilhões de sols para mudar a água a vinho, por que você não deixa Ele mudar a sua vida? Deixa Ele mudar a sua vida. Ele quer, Ele tem o poder e Ele faz. Mas você tem que permitir, porque além de tudo Ele é educado. Ele não entra com força na vida de ninguém. Você tem que deixar Ele entrar. Ao nosso redor existem os anjos, existem as criaturas malignas e nós precisamos estar realmente de pé e abertos para lutar com as armas espirituais. Cuide da sua espiritualidade, fortaleça a sua razão, pois estamos dentro dessa batalha e nosso inimigo quer nos afastar de Deus. O mundo sobrenatural existe. Talvez você que não esteja deixando se envolver por ele. Abram seus olhos espirituais. E por fim, Salmos 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele confia. Ele mostra na sua palavra e mostra através da ciência que ele é confiável e que você tem que realmente confiar na palavra dele e nele. Colossenses 1:9 e 10. Por essa razão também nós, desse dia em diante que ouvirmos, não cessemos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Como foi mostrado aqui, meus irmãos, o conhecimento de Deus anda perfeitamente com a ciência. É só você escutar a pessoa certa.
ele é alinhado. A ciência não nega Deus, a ciência comprova Deus. E por último temos as profecias, que é uma outra razão para nós crermos na veracidade da Bíblia, na veracidade do Senhor, na veracidade de Jesus. Só da vida de Jesus são mais de 300 profecias cumpridas na palavra. E não se tratam de profecias tipo assim, tome cuidado, alguém... Não é profetado, é profecias. São profecias bem específicas, como no capítulo 2 de Daniel, que descreve com precisão o surgimento e queda de impérios mundiais. Gente, tem a escatologia de Daniel. Fernando vive falando para eu estudar, mas eu já sou sequelada sem estudar a escatologia de Daniel. Mas está lá, tudo escrito, está revelado. Apocalipse, em latim, quer dizer revelação. Não é apocalipse de, vai acabar. Não, é revelação, está tudo revelado. Temos que estudar e estarmos firmes para saber o que foi revelado a nós. Além disso, Daniel explicou que durante o último reino, uma pedra não feita por mãos humanas atingiria a estátua em seu pé. Aquela estátua que foi feita, cabeça de ouro, peito de bronze, fazendo com que a estátua desmoronasse. E essa pedra se tornaria uma grande montanha, enchendo toda a terra e estabeleceria um reino eterno, representando a soberania final de Deus e seus tempos. Confirmando aqui Apocalipse. O Antigo Testamento contém várias profecias que o Messias viria da linhagem de Davi. E nós temos hoje em dia, até hoje, até hinos nós cantamos, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Está comprovado que realmente Jesus veio da linhagem de Davi. Tudo deixado, tudo claro, tudo escrito, explicado. Algumas profecias do Antigo Testamento anunciam o sofrimento e a crucificação do Messias, como no Salmo 22 e Isaías 53. As profecias descrevem aspectos como perfuração da mão, dos pés, zombaria e servo sofredor, que se acredita encontrar o seu cumprimento na crucificação de Cristo. Várias profecias do Antigo Testamento se realizaram na vida de Jesus. Nós temos essas comprovações, mais do que fatos para comprovar. Então, por que tem pessoas que não acreditam que Jesus virá outra vez? Nós temos que acreditar que Jesus virá outra vez. Ele virá. Se as profecias passadas se cumpriram, as que hão de vir vão se cumprir. Então, vamos viver de acordo com isso. Vamos moldar a nossa vida da forma que Jesus deixou recomendado para que seja, para que não sejamos pegos de surpresa por essas profecias que foram ditas e nós vamos dizer, meu Deus, eu não sabia, foi dito. Deus vai vir, Jesus vai voltar e vai cumprir toda a obra que Ele deixou escrita para nós. Não faltou revelação do povo no passado, não faltou crença, as expectativas sobre o Messias que via, que todos achavam que Messias viria vir como um guerreador, o homem que vinha para destruir Roma, para não sei o que, não foi isso. Ele veio realmente como cordeiro, para se sacrificar, para se entregar por nós. E estava escrito, as pessoas que leram de forma errada. Então, vamos estudar e tentar não ler de forma errada também. Vamos entender o que Jesus quer para nós, e está claro. Principalmente o que nós temos que fazer, não o dia, a hora, quando Ele vai chegar. De verdade, não é isso que importa. A nossa lamparina tem que estar cheia. E nós temos que fazer no dia a dia o certo, o que Deus quer, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Nós não temos desculpa. Somos indesculpáveis quanto a isso. E hoje o meu convite a vocês não é apenas discutir se Deus é real ou não, mas sim desafiá-los a experimentar do Senhor. E saiba que a Bíblia vai te ajudar com isso, como está escrito aqui, em Salmos, não está aqui, isso aqui. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Experimentem ter Deus na vida de vocês. E viver com Ele é ter esperança, viver melhor, ter conforto e principalmente um propósito de vida. Hoje nós vivemos uma geração que não tem propósito. Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer na igreja? Qual a carreira que eu tenho que seguir? Gente, isso são perguntas que estão rodeadas de carne. Deus já nos deu um propósito. Isso é secundário.
Isso realmente é secundário. Nós temos que viver para o propósito do Senhor, para a glória dEle, para honrar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Esse é o nosso propósito nessa terra. É para isso que nós fomos chamados e para isso que nós viemos. E é nisso que nós temos que nos concentrar. Quanto mais nós soubermos, mais seremos capazes de andar em fé. A Bíblia é a única entre os livros que pode incluir muitos detalhes específicos. A Bíblia é muito detalhista. Só que ela não é uma Bíblia que ela pega e a palavra dela está escondida. Não, ela se revela. Se você ora ao Espírito Santo e pede, Senhor, que eu consiga entender a Tua palavra, que, gente, eu vou falar, eu tinha uma dificuldade terrível no início. Eu ganhei uma Bíblia logo depois da PC, da minha irmã, e eu li, eu não entendia. Até que, graças a Deus, meu bom pastor falou para mim e disse, ore ao Espírito Santo, peça para Ele, que Ele vai revelar para você. E nunca mais eu deixei de entender a Bíblia, graças a Deus. Orem, peçam do Espírito Santo que Ele vai revelar. Ele vai fazer você entender. Existem várias versões, mas a versão que o Senhor colocar na sua mão, leia. Peça para o Espírito Santo que Ele vai se revelar para você naquela versão. E infelizmente, meus irmãos, tem também uma má notícia. Nós somos uma geração indesculpável. O nosso fardo está um pouquinho maior se a gente continuar andando no caminho errado. Deus, Ele deixou a palavra dEle imutável até os dias atuais. E esse versículo do Senhor também mexe muito comigo, apesar de ter sido muito usado para outros fins, principalmente políticos. Não se deixem levar por essas coisas também. Eles também são humanos, eles também erram. Só o Senhor não erra. E esse versículo diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Nessa passagem, quem foi que disse que era verdade? Vocês lembram? Um pouquinho antes disso, ele disse, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Apenas Ele é a verdade. E é essa verdade que nós temos que buscar. E nós somos uma geração indesculpável, porque, como o pastor já falou várias vezes, nós temos a Bíblia no nosso celular. Nós temos a Bíblia impressa. Nós temos várias versões de Bíblia. Nós temos a internet. Cleiva, não, a internet, nossa, meu Deus, só tem coisa horrível. Não. Busque no lugar certo. Eu dou glória a Deus pela internet. Gente, Deus faz as coisas e Satanás distorce. Deus fez o casamento. Deus nos deu o sexo para procriação, para prazer de homem e mulher. E Satanás distorceu. Olha o que a gente vê hoje nos casamentos, o que a gente vê hoje, infelizmente, na prostituição das pessoas, tanto homem quanto mulher. Completamente distorcido, algo que era para a glória de Deus. A internet também, queridos, pode ser usada para a glória de Deus. E graças a Deus, olha aqui, temos transmissão. Temos nossos cultos gravados que podem ser postados na internet e vários outros estudos. Acesso. Nós não temos mais desculpa de eu não sabia. Nós não temos. É doído, porque para mim também foi pesado eu entender que eu não tenho mais desculpa hoje de não saber. Porque a minha escola, porque eu não tive acesso. Não, gente, infelizmente não é desculpa. Hoje nós temos acesso a tudo e devemos honrar o nosso Deus com isso. Devemos estudar, nos dedicar, porque Ele é a verdade e é a verdade dEle que nos liberta. Jovens, eu tenho um carinho muito grande por vocês. E o que eu falo para vocês hoje, não caiam no erro da maioria, daquela porcentagem que a gente viu. Hoje as faculdades, as escolas até, elas são um ninho de destruição cristã. Hoje a retórica é realmente para destruir o que a gente acredita no Senhor. Hoje nós somos ridicularizados dentro das escolas. Hoje nós não podemos orar, não podemos fazer um devocional. Se não for uma escola confessional, você não pode orar com seus alunos dentro de sala de aula. Não se permitam levar pelas mentiras enroladas numa capa de ciência, ou seja, pseudociência. A ciência comprova o Senhor.
A ciência mostra a grandeza do Senhor. A ciência, ela está andando de mãos dadas com o Senhor. Não acreditem nas falácias e nas mentiras que nós temos em nossas escolas e nossas universidades. Sigam o que é correto, persistam. Não deixem qualquer falácia enganar o coração de vocês. E nós, pais, vamos continuar estudando e persistindo em ensinar aos nossos filhos. A verdade vem através de Cristo e de dentro das nossas casas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui hoje. Que todos esses louvores, Senhor, cheguem a Ti como aroma agradável, que sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que aqui seja exaltado e honrado apenas o Teu nome, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa igreja. Muito obrigada, Senhor, por nossa liderança, por nossos pastores, por nossos irmãos. Obrigada, Deus, porque aqui pode ser pregada a palavra. Obrigada, Deus, porque aqui nós podemos nos alimentar da Tua palavra. Obrigada, Deus, por tudo que Tu tens feito nessa igreja. Obrigada pelas pessoas que se levantam. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que são salvos e alimentados aqui dentro. Muito obrigada pela misericórdia que Tu derrama em nossas vidas, Senhor. E nos fortalece, Pai, para que nós possamos estar de pé, lutando e simplesmente, Senhor, resistindo a esse mundo mau para fazer a Tua obra. Continua, Senhor, nos usando, nos trazendo, nos derramando graça, Senhor, para que nós possamos continuar a fazer o que Tu queres que nós façamos, Senhor. É isso que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e que essa palavra, Senhor, tenha caído em terra fértil. Que nós possamos, Senhor, fazer germinar essa semente e crescer cada vez mais para glorificar o Teu nome. Porque Tu, Senhor, és o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o amor e toda a admiração nossa, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém.